Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Aliás, peço que você dê o like logo no início, para você não esquecer lá no final, ok? Aqui estamos retomando, então, nosso bom e velho Na Lupa do Lippe, essa série mais investigativa, mais detalhada, sobre grandes obras, e aqui nos debruçando sobre esta obra aqui, O Jovem Torles, de Robert Musil, livro publicado em 1906. Sobre o Jovem Torles, esse aqui é o nosso quarto vídeo. Então, só repassando para vocês rapidamente o que é que nós já trabalhamos, né? Que vídeo já trabalhamos o Jovem Torles, para colocar vocês nesse vídeo, nesse momento em que nós estamos agora, dentro de uma série que investiga essa obra. Primeiro vídeo que nós fizemos sobre o Jovem Torles foi uma série chamada Vale uma Resenha. Vale uma Resenha são nossos vídeos de resenha sobre obras únicas. A gente tem muitos vídeos aqui no canal de panoramas literários, mas no Vale uma Resenha nós nos debruçamos sobre uma única obra. Só que essa investigação do Vale uma Resenha, essa apresentação, ele é essencialmente um vídeo descritivo, um vídeo de apresentação, onde a gente fala do autor, a gente fala do enredo, a gente traz alguns detalhes, algumas curiosidades. Foi o que fizemos com o Jovem Torles no Vale uma Resenha, que já está disponível aqui no canal e que eu vou deixar na descrição para que você possa conferir. Além disso, do Vale uma Resenha, nós começamos uma outra série também sobre o Jovem Torles, que é o Na Lupa do Lippe. O Na Lupa do Lippe, aí sim, são investigações mais aprofundadas, mais detalhadas sobre essas obras. No Na Lupa do Lippe, nós já fizemos 2 vídeos, esse é o terceiro. Como é que nós fizemos esses vídeos? Nós dividimos esse livro em 3 partes. Dividimos em o Internato, o Quarto Vermelho e o Julgamento. Essas partes não existem no livro, são marcos narrativos que nós encontramos na nossa leitura com o livro. Então, como eu sempre digo, a leitura ativa plena, ela implica nessa interação com o livro. Essa interação você pode fazer isso de diversas maneiras. A interação física, riscando o livro, anotando, sublinhando, é uma forma de interação. Mas a sua interação também pode ser narrativa. Você pode, codificar o livro, aí criar um código para o livro, a partir das suas impressões de blocos do livro, o que são os pontos importantes do livro, que elementos, que partes são mais estruturantes para esse livro. Então são formas que você também interage com o livro e contribui para a sua compreensão e para a sua leitura ativa plena do livro, que é o que a gente sempre busca estimular aqui. Então, nessa minha leitura, eu separei esse livro em 3 partes. O Internato, o Quarto Vermelho e o Julgamento. O Internato nós já fizemos aqui, foi a primeira parte do nosso Na Lupa do Lippe, já está aqui no canal, já vou deixar também o vídeo na descrição aqui embaixo. E aí nós pegamos a primeira parte, a parte mais geral, a parte que trata já apresenta os primeiros personagens, apresenta esse cenário principal que é o Internato W, onde a maioria das ações vão se passar. Então a gente apresenta isso nessa parte 1, nesse vídeo 1, Na Lupa do Lippe, parte 1, sobre o Internato. Depois viemos ao nosso segundo vídeo, que também já está aqui no canal, que é o parte 2, Na Lupa do Lippe, Jovem Torles, parte 2, que trata da primeira parte dessa segunda parte do texto. Ou seja, o Quarto Vermelho eu dividi em 2 partes, parte A e parte B, porque é a parte maior, vamos dizer assim, a maior parte do texto seria essa parte mais volumosa, e por isso, como a ideia aqui é realmente analisar os meandros e ponto a ponto no enredo, para a gente poder descobrindo as coisas interessantes para poder tratar aqui, então eu dividi essa parte maior em 2 partes, parte A e parte B. Então nós já fizemos o Quarto Vermelho, parte A, esse vídeo aqui é o Quarto Vermelho, parte B. E o quarto vídeo dessa série vai ser justamente a última parte do livro, que é o Julgamento, e nossos comentários finais. Então esse aí é o mapa, já coloquei o mapa da mina, e se você quiser de fato mergulhar nessa leitura que a gente está fazendo do Jovem Torles, recomendo que você veja o Vale a Resenha, porque você vai ter essa visão geral do livro. Depois veja a parte 1 e a parte 2, para aí sim entrar aqui na nossa parte 3, nosso Quarto Vermelho, parte B. Então é isso, vamos iniciar. Eu trouxe aqui, como esses vídeos são um pouco mais longos, eu já trouxe aqui minha água, para a gente poder bater um papo sobre o Jovem Torles já nessa nosso terceiro vídeo. Vamos lá. Eu queria pontuar aqui, antes de começar, eu fiz um roteiro aqui que está na minha tela, mas antes de começar eu queria já pontuar os 3 grandes elementos dessa parte B. Os 3 grandes elementos são, o primeiro ponto aqui é aquela famosa conversa com o professor de matemática. A gente já falou do Jovem Torles anteriormente e pontuou
a importância dessa conversa com o professor de matemática sobre o conhecimento, sobre o infinito, sobre questões que estão atormentando o Torles. Então essa é a primeira parte que a gente vai tratar aqui. A segunda parte é o momento em que há um feriado no internato, o internato fica vazio, somente com Torles e Basini. Então nesse momento finalmente esse encontro acontece. Então a gente vai entrando nos detalhes desse encontro também. E a última parte, quando acaba o feriado, os alunos voltam para o internato e o Bernberg e o Reiting resolvem não mais levar adiante aquela situação com o Basini. Fazer um último ato com ele, um último ato de tortura e para entregá-lo. É quando a gente acaba aqui nossa parte do quarto vermelho, ok? Então vamos começar falando sobre esse primeiro momento que é essa conversa com o professor. Como a conversa com o professor surge? Vamos aqui para o nosso roteiro. Após aquele momento ali no quarto vermelho, né, quando você tem a primeira, vamos dizer assim, a primeira tortura, o primeiro abuso com relação ao Basini, o Torres fica muito chocado com aquilo, não participa, mas ao mesmo tempo também não impede, então isso ele se sente cúmplice desse processo, então ele vai retomar algumas reflexões que ele havia feito anteriormente. E uma dessas reflexões é justamente essa dúvida que ele teve sobre o infinito, sobre essas questões do infinito, essas questões que estão além da compreensão humana. E um dos pontos que ele menciona isso, uma das maneiras de ele materializar essas questões sobre o infinito, é a dúvida sobre os números imaginários, o que na matemática a gente conhece como números imaginários, em contraponto aos números reais, daqueles nossos velhos assuntos da época da escola. Então os números imaginários seriam aqueles números que não existem. Então isso para o Torres, isso era uma coisa, era uma incongruência, um dos muitos oxímoros, né? A gente vem falando sobre as ideias forças, sobre os conceitos estruturantes desse livro, e um dos conceitos, das classificações, das categorias de conceitos que aparecem muito nesse livro são os oxímoros, ou seja, aquelas palavras que se contradizem, né? O perto longe, né? O prazer com dor. Então toda vez que você tem uma expressão, aliás, os termos dessa expressão, eles se contrapõem, você está diante de um oxímoro. Então, novamente, aqui você tem essa situação do oxímoro também, quando você tem números que, teoricamente, são, né, que existem, mas não existem, são imaginários, mas estão na nossa realidade da matemática. Então, essa incongruência, essa incompatibilidade, afligia muito Torres. E, nesse ponto, ele aí começou a pensar nessa coisa dos números imaginários e como aquilo se relacionava com a ideia do infinito e aquela ideia da incompreensão, do que estava para além da compreensão humana. E esse primeiro papo que ele tem sobre isso é com o Bernberg. Eles estão ali num quarto de casacos, perto de uns casacos, e eles começam a conversar sobre isso. E o Torres coloca essa questão para o Bernberg, né? Você já pensou nos números imaginários? O que é isso? Para o Torres, como racionalista, isso era uma coisa completamente incompreensível. Então ele buscava o amigo ali para poder tentar pensar com ele essa situação. Só que ele se decepciona, porque o Bernberg tem uma visão super pragmática dessa situação, né, da situação dos números imaginários. Ele coloca isso como sendo apenas uma crença. Ele chega a falar que o possível e o impossível, porque o Torres coloca que isso seria impossível, né? Ele diz assim, o possível e o impossível é apenas uma questão de crença. Muito a ver com o Bernberg que a gente já conhece, esse Bernberg místico, sagrado, que buscava nos textos sagrados apenas respostas e não conhecimento. Então isso tem muito a ver com essa figura, né? Já está muito estruturada para nós, enquanto leitores, a figura do Bernberg. Então tem muita coerência com o que esse personagem. Quando ele fala que, basicamente, o possível e o impossível é uma questão de crença. E até coloca que se os homens tivessem muitos escrúpulos, sequer haveria matemática. A matemática seria o extremo da crença, né? Então ele coloca isso dessa forma para o Torres, decepcionando um pouco o Torres, que buscava ali tentar encontrar nele essa parceria, vamos dizer assim, esse contraponto sobre a questão dos números imaginários. Um aspecto que o Bernberg coloca, e é interessante, é que ele coloca da seguinte maneira: não haveria nenhuma surpresa se o que está além da nossa compreensão não se permitisse brincar com a nossa inteligência. Então ele admite que existe algo para além da nossa compreensão. E não só admite que esse algo existe, mas que esse algo interfere, que esse algo seria assim, seria inexplicável que esse algo não brincasse com a nossa inteligência, não mexesse com a nossa inteligência. Então essa ideia de que existe algo para além da nossa compreensão, que interfere na nossa vivência, na nossa vida, me lembrou muito um estilo de escrita, um estilo de literatura, que se chama de horror cósmico. O horror cósmico é quando o personagem, né, a vítima desse horror, ela se vê diante de algo que é incompreensível para ela. É diferente que você ter um horror de um assassino que lhe persegue,
ou então o horror de um animal que está atrás de você, coisas mais materiais, coisas que estão dentro da sua realidade. No horror cósmico, você tem uma coisa que está para além da sua capacidade de compreensão e essa coisa está ali afligindo. Então, só para dar um exemplo para vocês, dar novamente outras dicas aqui de literatura, que eu acho que é o grande elemento do canal, um autor que trata disso de maneira brilhante, é reconhecido por isso, é o grande pai é o grande expoente desse tipo de literatura, é o H.P. Lovecraft. O H.P. Lovecraft que influenciou bastante outras artes, inclusive a fase brilhante do Monstro do Pântano, um personagem de quadrinhos. Eu sempre digo que quadrinhos é uma coisa que a gente vai, em algum momento, voltar a discutir de maneira mais aprofundada aqui no canal, porque é um tema que eu já gostei mais, mas ainda gosto, ainda acho que é um elemento que traz muitos pontos interessantes para a discussão. Mas na fase de ouro do Monstro do Pântano, que foi de autoria aí, né, quem criou, né, as grandes histórias dessa fase de ouro desse personagem, foi o grande escritor inglês Alan Moore. Então, nessa fase de ouro do Monstro do Pântano, o Alan Moore traz muito dessa influência do horror cósmico. E as histórias do Alan Moore realmente são histórias que beiram o horror, de fato. E usam muito do Lovecraft. E aqui eu quero deixar essa dica para você. Se você, de repente, tem uma pegada mais de horror, quer fazer leituras mais nessa pegada do horror, o H.P. Lovecraft é o grande nome nessa linha. Eu pretendo trazer alguma coisa dele aqui. Já tive algum... Não tenho nada do Lovecraft aqui na biblioteca, mas tenho que adquirir porque é um autor que não pode ficar de fora das nossas leituras aqui, porque é um nome de referência. E eu queria lembrar uma outra coisa, que para quem não teve contato com Lovecraft, como eu não tive contato diretamente, né, tive apenas através do Monstro do Pântano, e através de um outro elemento que eu vou querer também deixar de dica aqui para vocês. Na Netflix existe uma série de animação muito boa, aliás, é uma antologia, então os episódios não têm uma relação direta entre si, não é uma série, não é uma sequência, né? Não é uma série sequenciada, é uma série antológica, e aí cada episódio tem uma história em si. Então, na terceira temporada do Love, Death and Robots, que é essa série animada que eu estou me referindo, existe um episódio que trata disso, é um resgate a partir de um grupo de soldados que está resgatando, né, prisioneiros no deserto. Eles entram numa caverna e nessa caverna eles descobrem algo que está para além da compreensão humana. Então, aquele episódio, particularmente, é muito inspirado nessa ideia do horror cósmico e nessa ideia do H.P. Lovecraft. Então, queria aproveitar, como eu sempre digo, uso o texto, né, que a gente está trabalhando para fazer conexões, fazer a nossa velha teia literária. E aqui eu uso esse momento em que o Benberg fala de que não haveria surpresa se o que está além da nossa compreensão não se permitisse brincar com a nossa inteligência. Então isso me lembrou o horror cósmico, e aí eu deixo aqui o H.P. Lovecraft e também esse episódio em particular da terceira temporada do Love, Death and Robots, lá da Netflix. Seguindo adiante, depois dessa frustrada conversa com o Benberg, Toles vai adiante. Ele quer investigar mais isso, ele quer entender mais isso, ele vai atrás do professor de matemática. Então aqui vamos ter a famosa conversa com o professor de matemática, onde ele vai tentar encontrar as razões, né, encontrar as respostas, melhor dizendo, para as suas angústias. Então, a primeira coisa que vai chamar a atenção aqui é a decepção de Torres com relação ao gabinete do professor. Então, o gabinete quando ele chega na casa do professor, ele já chega com toda essa expectativa, né, de que ali você teria um grande templo de conhecimento, você teria as respostas para as suas perguntas. Então, a primeira coisa que chama a atenção nele, já o decepcionando, é o escritório, é o gabinete, né? É o gabinete do professor, onde ele espera, ele é chamado a esperar a chegada do professor de matemática. Então, esse gabinete já o decepciona. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu estou chamando aqui nosso roteiro, né? Nas minhas reflexões sobre o livro, então isso não está em lugar nenhum, está nessa questão da leitura ativa plena, que a gente vai interagindo com o texto. Eu estou chamando aqui de paisagens confinadas. O que são as paisagens confinadas? São aqueles cenários do livro onde você tem um ambiente confinado. Por isso que eu estou chamando de paisagens confinadas. Então nós temos 3 casos bem clássicos de paisagens confinadas aqui. Talvez a gente pudesse usar a questão também do dormitório no internato, mas eu não considero não. Eu considero que são 3 lugares que são descritos pelo autor com detalhes daquele cenário, e os detalhes daquele cenário vão contextualizar as ações que acontecem ali. E, eventualmente, mais do que contextualizar as ações, esse cenário, essa descrição do cenário, vai meio que mimetizar um pouco dos personagens que estão ali, dos personagens que estão
que são associados àqueles lugares. Então eu queria falar basicamente de 3 do que eu chamo de paisagens confinadas dentro do livro O Jovem Tordes. Dessas paisagens, 2 nós já conhecemos. Então a terceira vai ser justamente o gabinete do professor. Quais são essas outras 2? Obviamente, um é o quarto vermelho, que dá inclusive nome a essa parte que nós estamos trabalhando aqui. Então o quarto vermelho tem aquela descrição pormenorizada, né, que se fala do pano vermelho, né, no fundo da parede, fala-se do revólver, né, o revólver carregado, pendurado na porta, fala-se das traves de madeira, das talhas de água, né, quem viu o vídeo passado tem um aspecto super interessante dessa questão das talhas de água, né, águas puras, águas não trocadas ou águas não tocadas. Então quem quer saber mais um pouco sobre isso, vai lá no vídeo 2 aqui da nossa série Na Lupa do Lippe. Então tinha esses elementos super importantes no quarto vermelho que já davam esse contexto, né, do que ia acontecer ali e um pouco refletia os personagens que estão frequentando o quarto vermelho, no caso o Bennberg, o Reiting e o Tordes, e posteriormente o Basini. Aí nós temos uma segunda paisagem confinada, também super importante, apesar de aparecer muito pouco, mas é eventualmente referenciada, mas que a descrição daquele ambiente já o coloca nessa categoria de paisagem confinada, que é a alcova de Bozena. A alcova nesse de um quartinho escondido, secreto. Então a alcova de Bozena, ela tinha também uma série de descrições super importantes que aparecem no texto. Então, por exemplo, se falava ali do fogão com marcas de ferrugem, os lençóis sujos, os buracos na colcha, tudo isso passava muito aquela miséria, aquela condição de uma pessoa, né, numa condição precária, né, da precariedade da vida da Bozena. Então isso era transmitido através desses elementos que são colocados sob a luz, né, na visão do autor. Esses elementos merecem a luz da narração. A luz da narrativa vai para onde o autor entende que é importante mostrar. O autor poderia ter descrito aquelas cenas no quarto da Bozena sem fazer menção nenhuma ao quarto, mas ele faz questão de mencionar aspectos pontuais, aspectos bem específicos do quarto. O fogão com ferrugem, os lençóis sujos, a coxa com buracos. Da mesma forma como ele fez lá no quarto vermelho, as traves de madeira, as talhas d'água, o pano vermelho, o revólver, são elementos que estão ali construindo o cenário e construindo a ambiência daquele espaço, e por isso são tão importantes. Por isso que eu faço questão de mencionar e de classificar aqui como paisagens confinadas. E a terceira paisagem confinada é exatamente o gabinete do professor, que também é descrito com detalhes pelo autor. Então, por exemplo, com relação ao gabinete, ele fala da escrivania suja de tinta e, o que eu achei mais importante, os arabescos na mesa entalhada, que são reduzidos a um aspecto defeituoso. Eu achei super importante isso. O espírito Na Lupa do Lippe é exatamente isso, é você ir no detalhe. Então, quando ele fala de arabescos, né, essas formas meio árabes, né, essas formas super detalhadas, que estão entalhadas na mesa, para o Tordes, ele já olhava isso e dava a impressão de ser apenas marcas defeituosas na mesa. Não transparecia a ideia dos arabescos, né, da complexidade dos arabescos. Então, o que é que isso quer dizer, na verdade? Ele está pontuando aqui, pelo menos é a leitura que a gente faz, e a ideia da leitura ativa plena, exatamente essa interação, né, de você não apenas ler, mas você deixar aquela leitura penetrar em você e gerar reflexões em você. Então, me pareceu muito claro aqui que quando ele pegou um aspecto que deveria representar complexidade, deveria representar algo assim de detalhado, né, de um trabalho ali manual super detalhado que desse a impressão de uma habilidade especial, aí aquilo se transfigurava em defeitos, né? Parecia que ele queria mostrar uma coisa, o professor queria mostrar uma coisa, mostrar uma complexidade, mostrar uma exuberância que na verdade se mostrava defeituosa, se mostrava falsa, se mostrava assim meio, até eu diria meio quiche, né? Aquela ideia de uma coisa que você tenta ser elegante e na verdade você não consegue passar essa elegância porque essa elegância não é eminentemente verdadeira. Então achei muito interessante essa ideia dos detalhes aí, você avaliar uma obra com muito detalhe. Esse foi um dos pontos que eu parei realmente e avaliei não só a ideia das paisagens confinadas, do quarto vermelho, da alcova da Bozena e do gabinete do professor, mas especialmente esse detalhe dos arabescos, que na verdade mostravam-se apenas como defeitos, né, com coisas kit, coisa que se tentou mostrar
uma complexidade, uma elegância, uma habilidade que na verdade não se tinha, que na verdade era apenas aparência e não era essência. Então isso vai se demonstrar exatamente na decepção com que o Tollers vai receber aqui as respostas do professor. E a gente vai exatamente entrar nesse ponto agora. Quando o Tollers fala dessa questão, né, para o professor, e ele não vai dar uma resposta que seja adequada, né, que seja como o Tollers esperava, que resolvesse todas as questões da sua cabeça. Mas antes disso, tem outro detalhe que eu achei importante aqui no texto, que é a ideia do jardim. Então, novamente, né, a gente tentar encontrar aqui elementos forças, conceitos que se repetem, conceitos que têm uma essência para além da mera aparência, para além da mera mundanidade no texto. Então, por exemplo, por 2 momentos, essa ideia do jardim, como que eu estou chamando aqui de um jardim como oásis para a alma, ela aparece. Ela aparece aqui com o professor, porque quando o Tollers vai ver o professor, o que é que ele entende, o que é que ele imagina? Ele imagina que o professor vai ter um conhecimento que será como a chave de um jardim secreto. Ele coloca exatamente isso nas palavras do autor. Que o conhecimento do professor são como chaves para um jardim secreto. E essa ideia do jardim, essa ideia de você alcançar um jardim, alcançar um oásis para a alma, já havia aparecido na página 9, quando ele fala da carta dos pais. Quando ele escrevia, aí para quem não se lembra, isso está lá trabalhado na parte 1, no nosso vídeo 1 na Lupa do Lípico, né, a gente fala do internato. E quando ele chegou, ele escrevia umas cartas para os pais, né? E aquelas cartas eram cheias de amor, um amor que nem ele mesmo conhecia, nem ele sabia que tinha pelos pais. Ele despertou esse amor lá, né, na escrita das cartas, no que a gente chamou até de hipermetropia emocional, hipermetropia existencial, né? Quando você descobre alguma coisa, quando você descobre um sentimento, apenas quando você se afasta do objeto desse sentimento, né? Quantas vezes a gente já percebeu que a gente sentia a falta de uma coisa quando a gente se afastou dela? Enquanto ela estava muito próxima, enquanto ela estava ali nas imediações, a gente achava que era uma coisa comum, era uma coisa garantida. Mas quando aquilo é tirado de você, você percebe o quanto aquilo faz falta e o quanto amor você tinha por aquilo, sem que você soubesse, enquanto aquilo estava perto de você, que você tinha tanto amor por aquele elemento, por aquela pessoa, por aquele objeto, por aquele lugar. Então isso se reflete aqui, nessa ideia das cartas que o Tollers escrevia. Ele fala nessa parte que as cartas que ele escrevia aos pais eram como chaves de um jardim maravilhoso. Então, novamente, essa figura do jardim, essa ideia das chaves, e as chaves aqui eu conecto novamente com outra coisa, que é a ideia das portas, né? Das portas que se abrem, né? O Torles, como a gente já falou em alemão, o sem porta, do nome do personagem Torles, e se contrapor a um elemento que está sempre presente no texto. Ela vai estar presente permanentemente. Eu não estou voltando aqui, não estou mencionando aqui, mas quem tiver acesso ao texto vai ver que, como se repete até o final do texto, se repete as ideias de véu, de barreira, de grade. A grade vai aparecer aqui, por exemplo, nessa parte que eu estou lendo agora para vocês. Então, assim, esse elemento da barreira, do véu, do nevoeiro, está sempre aparecendo. Mas aqui está o contraponto das chaves para abrir essas portas e encontrar, para além desse nevoeiro, para além dessa névoa, para além desses véus, um jardim, um oásis de conhecimento, um oásis de paz para a alma. Então, esse elemento do jardim aparece aqui novamente na ida para a conversa com o professor. Ele acredita que o professor tem o conhecimento do professor são as chaves de um jardim secreto que vai permitir a Torres se livrar das suas angústias. Obviamente, ele não vai ter esse encontro com o conhecimento, porque tanto o gabinete já tinha passado para ele essa má impressão, quanto a própria figura do professor, que chega um pouco desalinhado, né? Não é aquilo que ele esperava, não é aquele ser iluminado que ele esperava. Então isso também tem a ver com a expectativa dele em relação àquele encontro. Quanto maior a sua expectativa, isso aí não se aplica obviamente somente ao texto aqui, mas na sua vida, quanto maior a sua expectativa em relação a alguma coisa, as chances de decepção obviamente crescem na mesma proporção. Então aqui é isso que a gente encontra. Ele vai para o professor buscando, né, na esperança de resolver suas dúvidas, e vê ali o gabinete do professor meio desalinhado, com alguns aspectos, a escrivaninha suja de tinta. Vai ver o próprio professor, a própria figura do professor de matemática não lhe inspira, né, muita confiança, essa ideia de um homem diferenciado, um homem capaz de dar respostas para as suas dúvidas. Então esses elementos já aparecem aí e, de fato, quando ele faz a famosa pergunta ao professor, né, o que são os números imaginários, ele quer entender essas questões mais além do conhecimento mundano do homem, o professor lhe dá uma resposta que é super decepcionante, que é muito parecida com aqui o Beinberg já tinha lhe dado, que a ideia é o seguinte:
O professor apenas lhe disse que no seu atual estágio de conhecimento, ou seja, rebaixando, né, o Tales para na condição que ele tem agora de um adolescente, um jovem de 14, 15 anos, ele deveria se contentar, ele não tem essa capacidade de conhecimento, ele deveria se contentar apenas em crer no que era ensinado. Então ele reforça essa ideia de que não queira ter o sentido das coisas, não queira descobrir o sentido das coisas, não queira compreender as coisas, apenas creia, apenas acredite naquilo que está no livro, apenas acredite naquilo que o professor lhe ensina. Então esse é o elemento fundamental. E esse é o elemento que o Toller já não queria. Ele não aceitava isso com o Beinberg, buscava uma resposta diferente com o professor de matemática e, infelizmente, encontra a mesma resposta com o professor de matemática. Né? Então, tanto o professor de matemática quanto o Beinberg acreditam nessa ideia dos textos sagrados, seja o texto sagrado místico do Beinberg, seja os textos sagrados da matemática para o professor de matemática. Então, não queira conhecer o que está ali, apenas acredite no que está ali. Então, esse é um elemento que, para o Toller, como ele mesmo fala, eram explicações certas, mas que não diziam nada para ele. Então, ele continuava com o mesmo vazio existencial que ele tinha antes. E um elemento aí fundamental, e eu já quero trazer a primeira referência aqui, né, mostrar para vocês, é que para demonstrar o quanto o Toller estava longe desse conhecimento, estava longe dessa capacidade de compreensão, ele mostra esse livro aqui, ele mostra o famoso Crítica à Razão Pura, do Immanuel Kant, esse calhamaço aqui, escrito aqui, publicado em 1781, e esse aqui é a obra máxima do Kant. Ele tem outras obras, obviamente, super conhecidas, mas esse aqui é o grande livro de Kant, e provavelmente o texto não menciona explicitamente o título do livro, mas ele fala da obra de Kant, então ele provavelmente deve estar se referindo a este aqui, o Crítica à Razão Pura, do Kant. E em que termos ele coloca, né? Em que termos ele aponta esse livro aqui, quando ele mostra para o Toller o que é que ele quer dizer. Quando ele aponta, na verdade, o Toller vê esse livro na mesa, e aí o professor mostra para ele, diz assim, peraí, vou te dizer por que você não está preparado para a compreensão, e deve apenas acreditar nas respostas. Eu queria ler para você exatamente esse trecho aqui, na página 105, que mostra exatamente essa fala do professor. Então aqui, ó, ele fala, está vendo esse livro? É filosofia, contém os fundamentos da nossa ação. Se você pudesse entendê-lo profundamente, depararia com todos aqueles princípios inerentes à natureza do pensamento e que determinam tudo, embora não sejam fáceis de compreender. Na matemática é parecido. Ainda assim, agimos sempre em conformidade com eles. Aí tem a prova de como são importantes. Mas ele sorriu, vendo que realmente Toller abria o livro, folheando-o. Deixe isso de lado, por enquanto. Eu apenas queria lhe dar um exemplo do qual mais tarde talvez possa ser. Queria apenas lhe dar um exemplo do qual mais tarde possa se lembrar. Por enquanto, vai ser difícil demais para você. Então, justamente ele aponta que pode ser que todos os mistérios e angústias de Toller possam ser revelados pelos conhecimentos que estão nesse livro. Mas ele deve se afastar desse livro, porque esse livro ainda não está pronto, porque esse livro tem a revelar. Então esse já foi um ponto fundamental que a gente vai sabendo de voltar aí às nossas reflexões finais. Mas, continuando, ele depois de ter essa conversa super decepcionante com o professor e de ter tido contato com o livro do Kant, ele vai refletir, e aí o narrador fala isso pra gente, né? Apresenta essa reflexão dele pra gente, de que ele já conhecia o livro do Kant. Ele já conhecia o livro do Kant porque o seu pai tinha esses livros, só que, aí está o detalhe super importante, tinha esses livros guardados num armário de vidro, afastado do Toller. Eram livros assim, especiais, né? Guardados com todo cuidado, com todo o mistério em torno daqueles livros sagrados, entre aspas, não sagrados misticamente, como os de Beinberg, mas sagrados do ponto de vista da racionalidade. Então esses livros eram apenas deixados para os amigos mais próximos. O seu pai mostrava apenas aos amigos mais próximos. No máximo, eles eram mantidos à distância, inclusive das crianças, como Toller, por exemplo. Então essa ideia, né, de que os livros estavam ali à vista, no armário de vidro, mas intocáveis. Novamente a ideia dos oxímoros, né? Essa proximidade distante da obra do Kant. Isso também já dá uma outra ideia, que a gente vai voltar a trabalhar aqui, que é a ideia do valor como raridade. Então é esse elemento que é raro, que é distante, que nesse caso está próximo, mas não está alcançável, não é alcançável
por quem quer fazer uso dele. Então, nesse sentido aqui, tem um elemento super importante, um conceito super importante, que é o conceito de aura. Um conceito de aura que é trabalhado de maneira brilhante pelo Walter Benjamin, um grande filósofo, e que eu trago aqui uma referência do nosso, já como eu sempre digo, favorito da casa, que é o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, com seu Sociedade da Transparência. Um dos elementos que são tratados nesse livro aqui é exatamente o conceito de aura do Walter Benjamin. E eu trouxe aqui essa citação do Chul Han para que vocês vejam o que quer dizer a aura e como isso se articula com o que a gente está vendo aqui quando o Torles lembra que este livro ficava ali fechado num armário de vidro, à sua vista, mas fora do seu alcance. Isso dava um valor quase sagrado a esse livro aqui. Então, o que é a aura que envolve esse livro? O que é essa aura que dá tanto valor a esse livro? Porque ele é tão raro, ele não é alcançável. Né? O que quer dizer essa aura? Então, viramos aqui com o Byung começa o capítulo 2 do seu Sociedade da Transparência, chamado Sociedade da Exposição. Segundo Walter Benjamin, para as coisas que estão a serviço do culto, é mais importante que existam do que serão vistas. Seu valor cultual deve ser a sua existência. Deve-se à sua existência, e não à sua exposição. A prática de colocá-las reclusas em espaços inacessíveis, olha o armário de vidro, onde estava o livro do Kant, em espaços inacessíveis, limitando o acesso a elas, eleva o seu valor cultual. Há imagens que permanecem encobertas a maior parte do ano. Isso se refere a imagens religiosas. A negatividade de apartar, delimitação, exclusão, reclusão é constitutiva para o valor cultual. Está afastado, está recluso, está encoberto, está secreto. É importante para o valor cultual. Na sociedade expositiva, aí é o contraponto, a crítica que o Byung faz em relação à nossa sociedade contemporânea. Na sociedade positiva, na qual as coisas agora transformadas em mercadorias têm que ser expostas para ser, seu valor cultual desaparece em favor do seu valor expositivo. Então aqui, só um exemplo de como brilhantemente a ideia de aura do Walter Benjamin, ou evidentemente não de Walter Benjamin enquanto conceito, mas trabalhada por Walter Benjamin de uma maneira excepcional, é retomada aqui nesse livrinho curtíssimo, mas super impactante, do Byung-Chul Han, que certamente voltaremos a esse autor diversas vezes aqui no canal. Então trouxe aqui esse trechinho dele para mostrar essa ideia da aura e como isso se aplicava também à ideia aqui do livro do Kant. Então vamos lá. Então a gente falou aqui da questão da aura e vamos falar da transformação que o Torres vai passar depois desse contato com essa ideia do livro do Kant. Né? Ele vai ter esse contato, a partir desse contato ele vai dizer assim, não, então vou buscar minha transformação. Ele teve contato com o livro, esse livro sagrado, que até então ficava escondido lá na casa do pai dele. Ele teve contato com o livro. Além disso, ele fica resignado com a resposta dada pelo professor de matemática. Então isso faz com que ele próprio resolva buscar suas respostas, ir atrás das suas respostas. E faz isso já começando queimando seus poemas antigos. Os poemas que ele escrevia, ele queima tudo, achando o seguinte, não, agora eu sou um novo homem, vou buscar ser um novo homem, eu já tenho as respostas estão no livro do Kant, então vou atrás desse livro. Ele tenta fazer isso, ele já parte para poder fazer isso. E aí, me lembrou também essa ideia de queimar os poemas, com aquela ideia que a gente já viu também anteriormente, na relação desse livro com o livro do Demian, né, do Hermann Hesse. No Demian tem aquela famosa frase, né, para nascer é preciso destruir o mundo. Destruir o mundo é você tirar de dentro de você a herança do passado, o que vem dos outros, né, as coisas que vêm de fora, que você absorve. Aqui, da mesma forma, ele estava queimando os poemas velhos para se livrar daquele passado e construir uma nova história. Então, mais um paralelo aí com o Demian. Então, o Torres vai lá e compra o livro do Kant. Compra o livro na maior esperança de que aquele livro vai trazer as respostas, que ele vai ser capaz de compreender o livro, sim, contrário à opinião do professor de matemática. Só que o livro é muito complicado. De fato, o livro é complicado. Ele se depara com isso. Ele novamente fica decepcionado, porque ele compra o livro, na busca dessas respostas, começa a ler o livro e não consegue entender o que está ali escrito. Então, de novo, ele fica decepcionado, fica frustrado, né, por não entender o livro. Ele aí retoma aquela conversa com o Benneberg. O Benneberg pergunta a ele, então, como foi essa ideia, né? Já que ele, colocando de lado aí essa ideia dessa frustração dele, ele volta àquele mesmo estágio
estado de frustração que ele tinha anteriormente. Então ele vai conversando com o Beniberg pergunta, e aí, como é que foi a conversa com o professor de matemática? Ele é super decepcionado, diz, não, o professor de matemática não me disse nada, disse que eu preciso apenas acreditar. E aí o Beniberg reafirma aquilo, que de fato ele já tinha dito, basta crer, esses caras não sabem nada, esses professores apenas decoram o que está nos livros. Eles decoram tanto que acabam acreditando naquilo e depois não querem soltar mais aquela situação. Não é que eles entendem o que está ali, eles de fato acreditam no que está ali. Então isso para eles basta. E de fato deveria bastar. Então ele meio que tenta chacoalhar o Torles para mostrar que na verdade aquilo ali, aquele conhecimento dos livros dos professores, é um conhecimento superficial, que ele deveria buscar outros conhecimentos mais profundos, como o próprio Beniberg já faz através dos textos místicos. Mas quando ele vê que o Torres não sai daquela posição, né, não sai daquela situação, não vai nele, não vai na dele, né, não compra aquela ideia dele, ele diz assim, olha, não adianta nada falar isso com você, porque você é uma pessoa que não vai além. Você é uma pessoa que fica sempre pela metade, você não se joga, você não se coloca inteiro nas coisas. Como você não se colocou na questão do Basini, você não entrou, né, você não se jogou naquela situação ali. E aí o Torres de imediato diz que não quer falar, não quer misturar os dois assuntos. Uma coisa que é super cara para ele, que é essa reflexão que ele tem sobre o infinito, ele não quer misturar com uma coisa tão banal, tão suja como ele sente, que é a questão do Basini. Ele fala um ditado bem interessante, não cozinho coisas diferentes na mesma panela. Então isso me parece que é um ditado, deve ser um ditado tradicional da Alemanha lá, não conheço isso aqui no Brasil. Bom, então depois da conversa com o Beniberg, ele vai ter um sonho interessante, que é um sonho de ele ver duas figuras, né? E depois essas figuras aparecem, que ele entende que são os pais deles, mas depois ele vê três figuras. E essas três figuras ele reconhece o Beniberg, reconhece o professor de matemática, e no primeiro momento não reconhece a terceira figura, que está carregando um livro enorme, e depois ele percebe que essa terceira figura nada mais, nada menos é do que o próprio Kant, né? E aquele livro representa justamente o livro, a obra do Kant, né? Então, depois que ele acorda desse sonho, né, acorda meio esbaforido, assim, tipo, sonhando com Kant, né, ele começa a ter algumas lembranças. E nessas lembranças ele lembra de quando ele era muito pequeno e ele tinha um desejo de ser menina. Então esse é um ponto também importante no texto. Tinha esse desejo de ser menino, ele usava vestidos, né? Não tinha aquela relação, naquela separação de homem e mulher, estava numa idade muito tenra, muito jovens, criança, e ele tinha essa quase que era uma certeza de que ele era menino. E ele tinha essa sensação não só na mente, mas sobre a própria pele. Ele fala que ele voltou a sentir essa sensação, né? Essa mesma sensação que ele sentia anteriormente quando ele, né, tinha aquela certeza de ser menina, ele volta a sentir isso. Ele fala que tinha certeza que isso tinha a ver com o Basini, com a figura do Basini. Então esse é o primeiro ponto aí que a gente já vai enredando aí. Então quando ele estava ali no lugar de estudo dele, o Basini sentou na frente dele. E só essa presença do Basini ali perto dele, já depois que ele tinha caído essa ficha para ele, já deu uma mexida com ele. Tanto que ele escreve, sinto algo em mim, o Basini na frente dele, ele começa a escrever. Sinto algo em mim que não sei ao certo o que é. Depois ele risca essa frase, escreve uma outra que é muito significativa. Ele escreve, devo estar doente, insano. Veja que ele tem uma dificuldade tão grande de aceitar aquela relação, né? Aquelas dúvidas estão pairando tão fortemente, tão profundamente na sua alma, que ele não consegue se relacionar com isso. Então ele sente que ele está doente. Essa frase, né, devo estar doente, insano, me lembrou também, e aí fazendo normalmente a ideia da teia literária, uma frase que talvez muita gente que tem, né, a prática da leitura já deve ter lembrado, que é a famosa frase, famosíssima, icônica frase, que abre esse que é outro clássico da literatura mundial. Notas do subsolo, né? Notas do subsolo, do subterrâneo aqui nessa. Tem várias traduções, Memória do Subsolo. Essa aqui minha é Notas do Subterrâneo, de Fyodor Dostoiévski, é um livro de 1864. E nesse livro aqui, ele começa, a primeira frase do livro, literalmente, é: sou um homem doente. Então, quando eu li a frase do Jovem Torres, de imediato associei aqui, conectei com esse grande clássico aqui, também pequenininho, mas super denso. Vale muito a leitura de todo mundo que precisa, que quer expandir o seu repertório de leitura. Esse aqui tem que passar por esse aqui é obrigatório, leitura obrigatória. Então, de imediato eu lembrei aqui do Notas do Subterrâneo, quando eu li essa parte aqui do Jovem Torres. Então, seguindo adiante, ele está com essa sensação, né, com essa luta interna, e ele percebe que esse elemento,
essa mexida com ele se deu justamente com esse contato com o Basini. Então a figura do Basini, essa segunda parte que a gente já está entrando aqui, ela é fundamental para entender essa transformação do Torles. E nessa situação, né, que ele está ali com o Basini na frente dele, ele está refletindo sobre o que o Basini causa nele, ele tem uma lembrança fantástica de uma viagem que ele fez à Itália e de uma situação que aconteceu nessa viagem. E é tão bonito que eu queria trazer exatamente como está descrito aqui por ele. É uma passagem excepcional. Ele está lá na Itália, então ainda também muito jovem, e ele tem essa seguinte situação. Uma lembrança veio a ele. Fora numa viagem, numa cidadezinha italiana. Ele se hospedara com os pais numa estalagem perto do teatro. Todas as noites representavam ali a mesma ópera. E todas as noites ele, na estalagem, escutava cada palavra e cada som, mas não dominava o idioma. Ainda assim, todas as noites sentava-se diante da janela aberta, à escuta, e dessa maneira se apaixonara por uma das atrizes, sem jamais tê-la visto. Nunca ficara tão comovido com o teatro como nessa ocasião. Sentia a paixão das melodias, como o tatalar das asas de grandes aves escuras, como se pudesse seguir as linhas que esse voo traçava na sua alma. Não eram paixões humanas que ele ouvia, não, eram paixões que fugiam das pessoas, como de gaiolas demasiadamente cotidianas e apartadas. Imerso nessa citação, ele não conseguia imaginar as pessoas que, invisíveis, eram impelidas por essas paixões. Se tentava imaginá-las, imediatamente labaredas obscuras tremulavam diante de seus olhos, em dimensões descomunais. Tal como na escuridão, crescem os corpos humanos e rebrilham seus olhos, feitos espelhos dos poços mais fundos. Essa chama opaca, esses olhos da treva, esse tatalar das asas negras, era o que ele amava, sob o nome da atriz desconhecida. Então eu achei essa passagem aqui simplesmente brilhante. Ele continua. Será lei geral que existe em nós algo mais forte, mais belo, maior, mais apaixonado, mais sombrio do que nós mesmos? Algo sobre que exercemos tão pouco poder? Podemos apenas espalhar milhares de sementes sem objetivo, até que uma delas repentinamente floresça, como uma flama escura, crescendo muito acima de nós? Em cada nervo do seu corpo tremia em resposta um impaciente sim. Era assim que Torres via as coisas. Rápido como as presas. Rápido com. Como é que é aqui? Rápido com a pressa do medo, pegou a pena e anotou algumas frases sobre sua descoberta. Mais uma vez pareceu que de uma luz em seu interior emanavam fagulhas. Depois uma chuva cinzenta baixou sobre seus olhos e seu espírito extinguiu-se. E em seu espírito extinguiu-se a sensação de glória. Então essa passagem aqui achei simplesmente fantástica. E quis trazer para vocês justamente porque me lembrou um elemento aqui, né? Esse momento desse jovem Torres, né? Do Torres ainda criança lá nessa cidadezinha italiana, esse momento tão impactante para ele, me lembrou aquela ideia, aquela divisão clássica que existe, talvez vocês já tenham ouvido falar, de Cronos, Kairos e Aion. Né? São três temporalidades, três conceitos do tempo que existem diferentes entre si, mas que tratam do tempo. Né? O Cronos é o tempo objetivo, o que eu estou chamando aqui de momento externo. Momento externo, aquele momento objetivo. O tempo das horas, dos dias, dos meses. Mas além desse tempo objetivo, desse momento externo, existe também o Kairos, que eu estou chamando de momento interno. É aquele tempo subjetivo. É o tempo da alma. É o tempo que às vezes você passa uma hora e para você pareceu que você passou um minuto. Quando você está fazendo alguma coisa que você ama, que você está apaixonadamente fazendo, o tempo parece parar para você. Então esse é o Kairos, é o tempo, é o momento interno. Mas existe também o Aion, que seria o momento eterno, aquela coisa que fica para você independente, você vai sempre se lembrar daquele momento, ele fica gravado em você, ele fica eternamente na sua mente, é eternamente gravado em você. Então acho que essa lembrança do teatro, lembrança dessa viagem à cidade italiana, conecta esses três momentos, tanto o Cronos, quanto o Kairos, quanto o Aion. Né? Esse elemento que foi tão impactante para o Torres, ele retoma aqui nessa passagem, que eu achei também belíssima, queria trazer para vocês.
Bom, faltava uma oportunidade de realizar, de fato, aquelas questões todas, né? Realizar aquele, colocar em prática, né? Ou melhor, pelo menos tirar a dúvida com relação àquele desejo, aquela sensação que ele tinha. E essa ocasião ela acontece. Acontece num feriado, onde o internato fica vazio. E nesse momento que o internato fica vazio, o Toller, ele, de fato, fica só ele e Basini praticamente no internato, mais uns dois colegas. E essa proximidade, esse perto longe, né? Essa proximidade que ao mesmo tempo ele não consegue romper para se aproximar de vez, isso é novamente o ponto crucial dessa passagem, né, desse feriado, onde os dois estão ali, estão, né, o Toller com aquele sentimento, aquela vontade, que ele não consegue expressar. Não consegue expressar em palavras, mas sim em atos. Né? Ele está no momento que ele está na biblioteca, estudando, ele, né, quer falar alguma coisa, seus lábios queimam para falar alguma coisa, ele não consegue, e ele simplesmente joga o livro para o lado, joga o livro no chão e sai correndo. Então isso na frente do Basini. Então isso de certa forma lançou já para o Basini que alguma coisa estava acontecendo. E fato é que durante a noite, depois desse momento ali na biblioteca que ele não consegue falar, à noite ele vai até a cama do Basini, não se controla, né? Vai até a cama do Basini, o Basini percebe a presença dele e vai até o quarto vermelho. E o Toller o segue. E quando ele chega no quarto vermelho, o Basini já está nu, né? E essa visão do Basini nu choca muito o Toller. Ele pergunta por que ele tirou a roupa, né? Por que ele está desse jeito. E o Basini responde, né? Porque os outros sempre faziam isso, né? Era o que os outros queriam. Os outros aí, no caso, o Reiting e o Beniberg, quando iam para o quarto vermelho com o Basini. Então ele fica, o Torres, diante dessa situação, ele fica enfurecido com essa subserviência, né? Ele fica, não digo enfurecido, mas diria assim, mais enojado com essa subserviência do Basini, né? Que não esperou nem ele falar nada e já estava naquela situação, já estava se colocando, se oferecendo naquela situação. Mas o que de fato enfurece o Torres não é isso. É o fato de que os dois amigos, né, o Reiting e o Beniberg, tinham prometido ao Basini que se ele fizesse tudo o que eles mandavam, eles iriam perdoar tudo lá na frente. Né? Quando passasse, não, a gente vai perdoar tudo desde que você faça o que a gente quer. E o Toller ficou indignado, porque assim, como é que eles dois prometem isso, sendo que o Toller também estava no processo, ele também era de cima do fato. Os três têm que concordar sobre isso. E quando ele pergunta isso ao Basini, o Basini dá uma resposta que é fatal para o Toller. Ele disse que, quando perguntou, sim, o Toller, qual é a opinião dele sobre isso? O Reiting e o Beniberg disseram, a gente dá um jeito nele. E esse dar um jeito nele até colocou um medo no coração do Torres. Porque ele até imaginou que se ele fosse contra o Beniberg e o Reiting, eles podiam fazer com ele a mesma coisa que fizeram com o Basini, podiam torturá-lo da mesma forma. Então isso remete ao que a gente já tinha comentado anteriormente, que é da quarta capa, onde ao invés de você ter o Basini de cabelo preto sendo torturado, você tem o Torles aqui no lugar do torturado. Então isso de alguma maneira se reflete aqui nessa passagem. E aí ele pergunta para o Basini como é que era essa situação. Então como é que era o que é que eles faziam com ele quando eles iam lá para o quarto vermelho. E eu não vou entrar nos detalhes porque realmente são situações bem complicadas aqui. Mas o fato é que ele dizia que o Reiting começava até sendo carinhoso com ele e depois, né, abusava dele. E o Beniberg sempre era um bruto. Então imagina, né, esse contraponto do Reiting, que era essa figura mais grosseira, vamos dizer assim, e o Beniberg mais místico, mas na hora que se tratava dos abusos ao Basini, o Beniberg era o pior, era o mais cruel dos dois. Por fim, o Torres obriga o Beniberg a tirar a roupa, ou o Basini a tirar a roupa, apenas para mostrar, de fato, para reafirmar a condição subserviente do Basini. Então, nesse momento, ele fica assim, com aquela situação de olhe como você é um cão, olhe como você é um animal que se submete a isso. E diante disso, o que é que o Basini diz? O Basini diz, se você estivesse no meu lugar, se você também estivesse sendo ameaçado por eles, você faria a mesma coisa. Você também se colocaria nessa posição. Essa afirmação do Basini atinge o Torres com uma flecha. Atinge o Torres diretamente. E ele fica indignado com isso. E ele começa a pensar nisso. Quando ele se lembra que quando o Basini falou da questão, né, de que de repente o Reiting e o Beniberg podiam torturá-lo, né, dariam um jeito nele, e ele se lembra do medo que ele sentiu, ele realmente começou a pensar nisso. Ele ficou indignado com essa ideia de que ele poderia, né, que como o Basini diz, se você estivesse no meu lugar, você faria a mesma coisa. Ele se indigna, ele fica indignado com isso, mas depois ele pensa, será que eu não faria mesmo? Né? Ele lembra do medo que ele sentiu, né, ao ser ameaçado. Ele começa a refletir sobre isso, isso deixa ele mais confuso ainda. O Basini, então, vendo que ele está dessa forma, vendo que ele está perdido nos pensamentos, vai embora. Ele sai. Só que, quando o Torres chega na cama, vai e volta para o dormitório,
O Basini vai até ele. Vai até ele, dessa vez o Tollers não resiste, o Tollers fica com o Basini. Ele, né, vamos dizer assim, se coloca, ele se serve do Basini. Só que ele se serve do Basini dizendo uma coisa, dizendo: isso não sou eu, este não sou eu, este não sou eu. Amanhã, depois disso, isso acontecido, amanhã eu serei eu novamente. Essa pessoa que está fazendo isso com o Basini não sou eu. Então, até nesse momento onde isso acontece de fato, onde acontece o ato, ainda há esse conflito dentro dele. Finalmente, vamos para a última parte, que é quando os alunos retornam. E quando retornam, eles, tanto o Reichen quanto o Benningberg, parece que não tem mais interesse no Basini. O próprio Tollers, ele continua tendo encontros secretos com o Basini, mas também acaba perdendo o interesse. E nesse ponto, eles se encontram, né, o Tollers, o Benningberg e o Reichen se encontram para decidir o que vão fazer com o Basini. Né, já que eles estavam já cansados daquela brincadeira, cansados daquela experiência, então eles vão fazer um último ato com o Basini. Então, com o Basini, exatamente. E aí o Reichen diz o seguinte: a gente vai ter uma última sessão de tortura com ele e depois vai entregá-lo à classe. Porque eu gosto de ver esses movimentos de massa. Ele queria ver se ele jogasse Basini aos leões, o que é que iria acontecer com relação a isso. Isso é muito interessante porque mostra, ele diz que gosta desses movimentos que começam do nada e se transformam em grandes movimentos de massa. Esse livro é um livro escrito em 1906 e veja como isso reflete de alguma maneira a ascensão do nazismo, por exemplo. A ascensão da figura do Hitler, que com pequenas situações, pequenas crises ali que acontecem na Alemanha, a figura dele vai crescendo até que se torna esse grande movimento de massa que foi o nazismo. Achei bem interessante essa relação aqui das duas situações. Bom, continuando, eles chegam à conclusão, e aí o Benningberg dessa ideia de hipnotizar o Basini. Levar até o Basini e hipnotizá-lo, para que com esse ato de hipnotismo, eles cheguem até o âmago da situação, né? Cheguem e descubram de fato o que está por trás de toda essa situação. Eles já tentaram fazer isso através da carne, vamos dizer assim, através do abuso humano. Agora eles querem descobrir isso através do espírito. O Reichen, claro que é um cara muito mundano, não dá muita bola para isso. E o Tollers também nem fede nem cheira, nem é contrário, mas também não se empolga com essa ideia. Mas de fato o Benningberg consegue levar essa ideia à frente e leva o Basini. Então os três vão com o Basini para o quarto vermelho. E lá chegando, o Benningberg aponta uma arma para o Basini, uma arma, um revólver, e diz que se ele tem que fazer tudo o que eles mandarem, senão ele matará o Basini. É a primeira vez que isso acontece, é o primeiro momento onde ele ameaça o Basini de morte, inclusive. Então ele começa a tentar hipnotizar o Basini, e nessa tentativa, o Basini finge que está sendo hipnotizado. E nesse fingimento, ele vai fingindo, o Tollers achando aquilo uma bobagem, o Reichen também achando que aquilo não tinha nada a ver, e o Benningberg super empolgado, acreditando naquilo de qualquer forma, o Basini fingindo que estava sendo hipnotizado por medo, quando de repente ele cai. E quando ele cai, dá um grito de dor, mostrando que ele não estava hipnotizado de jeito nenhum. E nesse momento, o Benningberg, justamente o Reichen cai numa gargalhada, o Tollers também vê claramente que aquilo não ia para lugar nenhum, e justamente por uma gargalhada do Reichen, o Benningberg entra num estado de fúria total e cai para cima do Basini sem nenhuma pena e faz com ele as piores perversidades. E justamente diante desse ato de crueldade intensa, o Tollers, que ainda tinha alguma esperança de que aquele ato, aquele momento final, mostrasse alguma coisa para ele, vê que aquilo não vai para lugar nenhum, que aquilo é uma coisa completamente vazia, completamente sem sentido. Ele levanta e ele sai do quarto vermelho. E aí nós encerramos a última parte, então, nossa parte B do quarto vermelho, dessa segunda parte do livro O Jovem Tollers. Aí o Tollers sai com uma decisão na cabeça dele, que vai mudar completamente o rumo da história. É isso que a gente vai ver na terceira parte, no quarto vídeo sobre o Jovem Tollers, que a gente vai colocar aqui no próximo domingo. Não deixem de acompanhar e não deixem de assistir os outros. Nosso Vale uma Resenha sobre o Jovem Tollers, o vídeo 1 sobre o internato, o vídeo 2 sobre o quarto vermelho parte A, e agora você tem aqui o vídeo 3, quarto vermelho parte B. E domingo que vem nós temos aqui o vídeo 4, o julgamento e nossos comentários finais sobre essa excepcional obra que é O Jovem Tollers. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo realmente que eu faço com muito carinho, com muita intensidade, com um roteiro bem trabalhado, para que vocês possam apreciar essa obra no máximo que ela pode oferecer para vocês. É isso, gente. Espero que vocês possam continuar acompanhando a gente aqui no canal. Então se inscreva aqui no nosso canal, no Prazer em Conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. E acompanhe nosso papo sobre livros lá também no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lipe. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Fique conosco nos próximos vídeos também. E lembrem-se, a busca nos une. Um abraço.